Graça e paz, queridos discípulos! Tudo bem com vocês? Tia Val está aqui, morrendo de saudade. E hoje mais uma programação está no ar para vocês. Antes de tudo, compartilha com o máximo de pessoas, com muitos discípulos que você conhece na nossa cidade, que você conhece fora, todos os seus amigos. Compartilha essa palavra. E toda semana tem um videozinho do Ministério Infantil para vocês. Então vai lá, ativa o sininho e fique atento na programação da Primeira Igreja Batista com o Ministério Infantil. É para você. Por acaso você está sentindo medo? Preguiça? Desânimo? Você sabia que essas coisas nos escravizam? Deus não nos fez para sermos escravos. Nós somos livres. Deus nos fez para sermos livres. Nós não podemos ser escravos do medo, nós não podemos ser escravos da preguiça, do desânimo, porque nós somos filhos de Deus. E todo filho de Deus, ele nasceu para ser livre. Eu vim falar um versículo da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E meus amiguinhos, não fiquem com medo. Não fiquem com medo, porque Jesus vai sempre te proteger. Mesmo que você não estiver vendo Ele, Ele vai te estar protegendo no seu coração e na sua casa. Convido você agora a se levantar, se posicionar diante da presença de Deus, porque agora é hora de louvar, engrandecer aquele que é digno de toda honra e toda glória. Vamos lá? Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. E me
meus queridos que discípulos, a tia Val hoje está aqui com esse cenário, olha, para contar uma história maravilhosa para vocês. É a história das 10 pragas do Egito. Vocês já ouviram falar? Então, havia lá no Egito um povo escravizado. Todo esse povo aqui estava escravizado por quem? Por um homem chamado Faraó, que vivia no seu trono governando todo mundo. E ele acreditava que as pessoas tinham que fazer tudo de graça para ele. E ele escravizava o povo de Israel, que era o povo de Deus. Mas Deus não deixa seus filhos escravos. Deus não fez o ser humano, os filhos dele, para viver escravo, de jeito nenhum. Por isso Deus abomina, Deus entristece ao nos vermos escravos. E quais são os nossos tipos de escravidão nos tipos de hoje? Nós temos a escravidão do medo. Quem aí tem medo de dormir sozinho? Acha que tem bicho-papão debaixo da cama? Está aqui na palavra de Deus e Deus está aqui conosco nos protegendo. E Ele deixa muito claro isso. Quem aí tem medo de ladrão, tem medo de ficar doente, tem medo de tudo? Então nós podemos ser escravos do medo? Podemos. Nós podemos ser escravos do dinheiro? Podemos. Nós podemos ser escravos de tanta coisa, mas Deus não nos fez para ser escravos. Por isso hoje a tia Val vai contar uma história para vocês que Deus, Ele não nos fez para ser escravos e Ele quer nos libertar. E para nos libertar, Ele sempre manda um ajudante do dia. Ele sempre manda um ajudante, um enviado, um consagrado, um ungido para nos libertar. E esse foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu naquela cruz como um grande ajudante de Deus para nos livrar de todo medo, de todo pecado, de toda escravidão. Assim como fez com aquele povo lá no Egito. O Faraó, ele achava que era dono de todo mundo. Então ele queria construir as suas pirâmides, os seus palácios e colocava lá assim, o povo de Deus trabalhar para ele, o povo de Israel. E olha, eles eram tantos, e aí o povo chicoteava o povo de Deus, o povo de Israel, só que Deus levanta entre eles Moisés. Vocês sabem da história de Moisés? E isso, Deus livrou Moisés lá desde pequenininho, lá no lago, lá que ele ia, né? Vocês sabem da história de Moisés. Mas porque ele queria essa pessoa consagrada, ungida, para poder libertar esse povo. E aí ele chega até Faraó e fala assim, Faraó, isso é mandado de Deus, porque ele era muito obediente. Deus fala assim, olha, filhos, eu vou salvar os filhos de Israel e eu vou libertar o meu povo, Moisés. Então vai lá e fala para o meu povo que eu sou Deus deles e que eu vou libertar. Aí Moisés vai lá, povo de Deus, Deus me manda falar que vai libertar vocês. O espírito que estava ali assim pressionando a escravidão, eles estavam entristecidos, esse povo. Eles só trabalhavam, apanhavam, né? Então Moisés fala com Deus de novo. Deus, eles não me ouviram. Aí Deus fala assim, então vai lá e fala com o Faraó. Deus, se nem o teu povo está me ouvindo, o Faraó vai me ouvir? Vamos, vai lá e fala com o Faraó. Ele vai lá e fala com o Faraó. Faraó nem dá ouvidos, acha que ele é um bruxo, que ele é um 7-1 e não dá moral para ele. Aí Moisés volta de novo. Deus, deu certo? Não. Aí Deus fala assim, então eu vou provar. E tudo que eu mandar, Moisés, você vai fazer. Então, Moisés, obediente como ele sempre foi, começa a seguir as orientações de Deus. E Deus naquela época se fazia em forma de uma coluna de fogo, ele se demonstrava e falava direto com o povo dele.
Então ele falou assim, olha, eu vou mandar sinais, Moisés, e você presta muito atenção que eu vou mostrar para o faraó que eu sou o Deus do povo. Não precisa o faraó acreditar em outros deuses, o Deus do trovão, o Deus não sei. E não existe esses deuses, existe um Deus só, e é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não existem outros deuses. E o faraó acreditava nesses outros deuses e não virava nada. Por isso que ele mantinha o povo escravo. Ele não conseguia chegar em ponto nenhum. Então Deus pega e fala assim, eu vou mandar os sinais. E esses sinais estão nas 10 pragas do Egito, que a gente conhece bem. A primeira praga que ele mandou foi transformar toda a água do rio. Quando eles iam ali assim pegar água em casa, né, do poço, tudo era sangue. E o povo começou a ter nojo. Todos os animais que tinha ali no lago, os peixes, morreram todos. E começou a ficar fedido demais. E mesmo assim, Faraó não acreditou em Deus. E aí Moisés volta de novo. Olha, Faraó, se eu fosse você, libertava o meu povo. Meu Deus, Criador do céu e da terra, está ficando furioso. E ele falou assim, eu não vou libertar. Eu não acredito nesse seu Deus. E aí Deus manda a segunda praga. Mas infestou de sapo. Os sapos saíram para todo canto. Apareceu milhões de sapos. Rãs, assim, sabe? E apareceu para todo canto, em cima da casa, na cozinha, nas casas das pessoas, para todo canto, no palácio lá do faraó, apareceu esse monte de rã. Mais uma vez, Faraó não quis acreditar. Achou que Moisés estava com 7-1 e não acreditou. Deus manda outro sinal. Deus mandou piolho. Todo mundo ficou cheio de piolho e coçava, até o faraó. Até o faraó ficou cheio de piolho. E aí ele ficou muito assustado. Porém, ele achou que fosse algum truque do Moisés e não acreditou que Deus poderia estar fazendo essas coisas. Ele estava cego, o faraó não conseguia ver. Mas aí o povo de Israel começou a perceber que Deus estava a favor deles e que ia salvar eles. Mas como o faraó não estava convencido, Deus resolve mandar então a quarta praga. Encheu de moscas, mas tinha tanta mosca para todo canto, não podia nem abrir a boca, que entrava uma mosca dentro. E as moscas voavam e incomodava todo mundo. E Faraó resistente. Mais um truque de Moisés. Então Deus resolve mandar a quinta praga. A quinta praga matou todos os cordeiros, os cavalos, os animais. Amanheceu tudo morto, mas só do povo do Egito. O povo de Israel continuava intacto, eles continuavam conservados, não tinham piolho. Aconteceu só com o exército aqui do faraó que não acreditava em Deus. Mas mesmo assim, o faraó ainda duvidava de que Deus é todo-poderoso, de que Deus é dono das vidas e não ele, e que ele precisava libertar o povo de Israel. Então Deus resolve mandar outro recadinho para Faraó e manda a sexta praga. A sexta praga apareceu todo mundo cheio de machucado no corpo, todo cheio de doença, todo cheio de ferida, do nada. Mas Deus, ele é dono de todas as coisas. E ele mandou esse aviso para Faraó. E lá no castelo do Faraó, as pessoas lá que acreditavam nos deuses dele, acreditavam que ele era um Deus. Então amanheceu tudo cheio de ferida. E novamente ele pensou que era um truque de Moisés. E aí ele resolve então mandar fogo do céu. E Deus começa a ficar furioso e manda fogo. Descia pedras de lavas do céu sobre o castelo do faraó.
E Faraó ainda não entendia o que estava acontecendo. Então ele mandou a 8ª praga. Gafanhotos vieram e comeram toda a plantação. Então o que eles iam comer? Comeu toda a plantação, os gafanhotos devoraram tudo. E mesmo assim, gente, esse Faraó, cabeça dura. Gente, como que não pode? E aí mesmo assim ele achava que era um truque de Moisés. Como assim? Estava muito esclarecido. Mas Deus ainda precisou mandar a nona praga. E nessa praga, tudo virou noite. Tudo virou noite. O dia virou noite, a noite já era noite. Tudo ficou escuro. Se acendesse alguma coisa, não funcionava. Eu vou acender uma lanterna. Não tinha lanterna na época, né? Mas eu vou acender uma lanterna, um fogo, uma tocha, nada iluminava. Foi uma escuridão que, assim, acabou com o povo do Egito naquela época, assim. E eles ficaram apavorados, e todo mundo muito apavorado, mas mesmo assim Faraó duvidou. Falou assim, olha, ninguém vai me atingir. Então Moisés fala assim, olha, eu vou te dar, ô Faraó, Deus manda dizer que vai ser a última chamada, a última prova, para mostrar que ele, gente, já havia 9 dicas, 9 pragas, e Faraó ainda não tinha acreditado. Então Moisés, a mandado de Deus, fala assim, olha, então todos os primogênitos vão morrer. O que é primogênito? Primogênito é quando, por exemplo, eu tenho 3 filhos em casa. O mais velho é quem nasceu primeiro, então é o primogênito, tá? O primogênito vai morrer de todo mundo, de todas as casas do Egito. Só não vai morrer aquela família que matar um cordeiro, matar um novilho, né, algum animal, e passar o sangue na porta. Essa foi instituída a primeira Páscoa. Então, se o espírito de morte passar sobre as casas e lá na porta tiver o sangue de um animal, o sangue, o espírito de morte não vai entrar lá. Só que se tiver esse sangue, significa que eu acredito em Deus. Eu estou acreditando que Deus Todo-Poderoso existe e que Ele é dono de todas as coisas. Então, ofereça um sacrifício para Deus e passa esse sangue na porta. Nossa, mas Faraó ficou bravo. Mas Faraó ficou orgulhoso. Ele já era muito orgulhoso, né? Ele ficou irado. Então, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E Faraó tinha um filho. E esse filho era muito amado por ele. E esse filho, ele queria que se tornasse assim o herdeiro de todas as coisas, né? E esse filho, então, Faraó não faz o que Deus pede. E esse filho é morto quando o espírito de morte passa. Só que muitas casas foram salvas, porque conseguiram fazer o que Moisés pediu. E todo o povo de Israel, nenhum primogênito morreu, porque fez o que Deus pediu, o que Moisés pediu para falar. Então, meus amores, após essas 10 pragas que mandadas por Deus para convencer o Faraó de fazer a coisa certa, de acreditar que Deus é o seu único e suficiente Salvador, foi preciso muita gente morrer, muitos animais morrer. E aí o povo de Deus então foi liberto, e a tia vai contar no próximo vídeo da semana que vem, tá? Esse povo foi liberto pela passagem do Rio Vermelho. O mar se abriu e o povo passou e foi liberto. Olha aí que lindo! Deus, ele é maravilhoso. Todo aquele que crê em Deus como seu único e suficiente Salvador não vai depender de pragas. Nenhum mal o atingirá. Só que você tem que aceitar Jesus e ser obediente como Moisés, tá bom? Queridos que discípulos,
discípulos, eu espero que todos vocês tenham compreendido essa mensagem com todo o teu coração e que vocês vivenciem isso. Vocês não precisam ser escravos de nada. Vocês são livres. Nós somos livres. Livres para viver o amor de Deus. Nós não precisamos ser escravos de faraó nenhum, de medo, de dinheiro, de nada, de pandemia nenhuma. Nós temos que ser livres. Nós somos livres em Deus, porque é assim que Deus nos fez. E Deus está enviando muitos Moisés hoje para dizer isso para você. Vamos seguir a Deus, vamos encontrar a nossa terra prometida, uma terra que emana leite e mel, que tem coisas maravilhosas. A palavra de Deus, aqui na Bíblia, há muitas e muitas promessas para nós. E aí a gente fica olhando YouTube, a gente fica olhando Facebook, procurando promessas lá. Não nos tornemos escravos, tá bom? Deus nos fez para ser livres, e vocês que discípulos são todos livres, tá? Que a graça e a paz estejam com vocês. Discípulos, convido vocês agora a fechar os seus olhinhos. Vamos orar? Mas antes, porém, repita com a tia Val. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Junto agora, bem juntinho, para fazer minha oração. Fecha os olhinhos, vamos orar com a tia Val? Repita com a tia Val. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez, que o Senhor vai fazer na minha vida. Usa-me, Deus, como um agente de transformação, de milagre na vida da minha família, na vida dos meus amigos. Senhor Jesus, só o seu nome é digno de receber toda a honra, toda a glória. Por isso, Pai, cubra, Senhor, a minha casa, a minha vida, a vida dos meus amiguinhos, com as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, a tia Val agora quer fazer uma oração com você. Pai amado, Pai querido, que toda criança, Deus, que esteja vendo esse vídeo agora, Pai, sinta a Tua presença, sinta o Teu mover sobrenatural sobre as vidas deles, Pai. Pai amado, Pai querido, proteja os Teus filhos amados, Deus. Proteja cada família aqui representada pelos nossos queridos discípulos, Deus. Que o Senhor os cubra, Pai, com as maravilhas vindas do céu. Em nome de Jesus. Amém. O aplicativo Bíblia para Criança, ele é muito interativo. Ele traz aqui todas as histórias bíblicas contadas, faladas. A criança que não sabe ler, ela pode ouvir a palavra de Deus. E aqui no aplicativo ele conta com a linha do tempo. Então vai lá desde a criação, Moisés, aí as histórias bíblicas numa linha do tempo. Isso vai facilitar para o aprendizado da criança nas histórias bíblicas. E olha aqui, vamos clicar lá na abertura do... Isso, ó. Abertura do mar. Aí tem a leitura bíblica e tem uma atividade para a criança fazer, um desafio a cada historinha. Então eu convido vocês hoje, crianças, a fazerem essa atividade aqui, ó. Baixa no aplicativo aí no seu celular e faça essa atividade. Vamos ver se vocês acertam? Divirtam-se e use a tecnologia ao favor de vocês.
todos os domingos, nos mesmos horários. A programação está aqui no site da Primeira Igreja Batista, então compartilha com o máximo de pessoas. Semana que vem tem mais.